Corinthians, mas... O Fluminense é um bom time. O Fluminense é um bom time porque tem uma recuperação... Mas paramos aí, né? O Fluminense tem uma recuperação importante do Conca, o Sob está jogando muito bem e o Fred também. O Fluminense vai... E é o adversário do Grêmio no final de semana. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo ganhando a Libertadores, mesmo ganhando, ainda é o favorito. Não, não sei, eu acho que não. É que assim, ó, a gente tem um campeonato longo, tu ganha com um grupo, né? Isso é uma máxima. E o grupo do Cruzeiro tá provando, né? Ele passa por cima dos adversários, só não passou no Clássico, com um time reserva, gente. Reserva. Mas isso também é muito relativo. O Grêmio venceu a única partida da Arena com o time reserva. Vou fazer uma mas aí é um, né? O Cruzeiro tem uma regularidade. Na Libertadores, com o time titular, o Cruzeiro tá indo, mas se segurando, né? Sim, passando de fase sempre um pouquinho no sufoco, né? E jogando Foi assim mal na primeira fase. Mas é outra e vai ter competição. que recuperar o Mas é 1-0 outra contra o São Lourenço. Não, Ele tá na mesma Foi assim situação nas do oitavas Grêmio. contra o Cerro, contra o São Lourenço, vai ter que reverter na mesma situação do Isso Grêmio. que o Cadu tá lembrando é importante, ver que o Everton Ribeiro tá jogando pouco nessa temporada. Aquela mecânica maravilhosa do Cruzeiro de bons jogadores, nenhum craque, mas todo mundo jogando bem, isso diminuiu muito nesse ano, isso também é verdade. Mas com tudo isso, salvo alguma excepcionalidade, se passar pelo São Lourenço é campeão da Libertadores, né? Que os times que estão... Não dá para dizer, não dá para dizer. Vai me desculpar, não dá para dizer, mas a tendência... Não estou dizendo que é certo, mas vai acontecer. Cara, essa Libertadores não tem tendência nenhuma. Mas o Cruzeiro é mais futebol tá muito nivelado. O Cruzeiro passando é favoritíssimo. De alguma forma, existem os que estão desvalorizando a campanha do Internacional pelo fato de ter jogado 3 partidas em casa e alguns até citando os adversários que o Inter pegou. Vamos lá. Os adversários que o Inter pegou. O Atlético Paranaense esse não vai ser campeão brasileiro, mas ele não vai brigar contra o rebaixamento. Ele é um time razoável, como é o Vitória da Bahia, que o Inter ganhou também. Qual foi o outro que o Inter ganhou? O Sport. O Sport Recife é um time que vai fazer uma campanha média também. Curitiba ontem, fora de casa. O Inter ganhou de times médios até agora. O Botafogo é outro time médio que o Inter só não ganhou porque o segundo tempo foi um horror. Então o Inter não jogou até agora contra os piores times da competição. O Grêmio pegou um dos piores times da competição ontem, que foi a Chapecoense, que tu tem obrigação de ganhar lá como o Grêmio ganhou. Mas a campanha do Inter, ela vale sim bastante. 3 jogos em casa e um fora, bom. Se apresentassem pra gente a tabela do campeonato antes do jogo e dissessem, lá na 4ª rodada, o que o Inter tem que estar fazendo? Tem que ser líder. Tá bom. Tem que ser líder. E é líder. Tá bom. Roberta Gabardo. Gostei disso. O Diego Ferreira, se o Inter ganhar do Corinthians, São Paulo, Fluminense, aí sim eu vou confiar mais nesse time. Falta muito ainda. O Henrique da Cunha, esse esquema do Abel com o volante deixa o William sozinho na cobertura. Quando pegar um adversário mais forte, dificilmente dará certo. O Elton Menezes, fui no Beira-Rio e não tinha mais ingresso, mas sobraram cadeiras vazias. A direção tem que resolver isso, foram vários colorados como eu que ficaram fora por falta de ingresso. Eu quero falar sobre esse negócio dos ingressos depois, tá? Quero falar sobre A gente vai falar até porque o jogo foi um evento teste da FIFA e teve manifestação importante lá no Beira-Rio. Antes tem o Ribeiro Neto, que movimento, Ribeiro. É muito. Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com esse problema, é aquele cenário que eu tenho apontado para você todos os dias, praticamente aqui no programa, né? Você está na sala da TV e o volume está muito alto, ou ouvindo o radinho de pilha, vindo a Band, está com volume muito alto, e aí você tem o vovô, a vovó, o titio, a titia, um amigo, e aí você tem que chamar a atenção dessa pessoa e repetir o que está falando. Para saber se tem problema, você tem que fazer um exame de audição, né? Mas para fazer isso, você tem que ter a informação correta, e isso quem traz é ele, que também é líder. Nascimento, diga lá, Nascimento. Bingo, Ribeiro, o negócio é o seguinte, para de perder tempo. Liga para mim que o número está na tela, é 3264-3333, só porque está difícil de compreender, né? Se a tua reclamação é sempre a mesma. Porque o fulano fala enrolado, é o Beltrano que fala para dentro, olha só. Isso é um sintoma de perda auditiva, até a tua televisão lá em cima. Como eu sei, é só ligar. 3264-3333, ganha uma avaliação completa, que é feita com uma fonoaudióloga, não tem custo. Vai matar dúvidas se precisa ou não utilizar um aparelho auditivo. E já sabe, né? Estou em casa, não quero sair, por um motivo ou outro não posso. A Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive interior do estado. Então você pode fazer a avaliação, o teste do aparelho auditivo e a aquisição, sem sair de casa. Para isso, basta ligar. É 3264-3333. Tem mais. Se o problema é estética, perde esse medo de vez, porque eu mostro toda hora. Olha aqui o tamanhinho da solução. Até para você que já é usuário do aparelho, não está contente com o modelo que está usando, liga para mim, porque o Unisons ainda você pode parcelar. Com cheque, cartão, boleto, programa a tua entrada e atenção, Vale dos Sinos. Nós estamos com uma unidade frequentemente na região. Ligou hoje,
Hoje mesmo você pode ser atendido e ficar ouvindo na boa. Para isso, não perde tempo. É 3264-3333. E o abraço de hoje vai para o João Marques, que é o novo cônsul colorado lá em Glorinha, que está subindo dia 20, vai ter uma janta. Fui convidado. E umas lideranças da União Colorado, olha só. Se der, eu vou chegar aí. Um abraço também especial para o time do Ranger, lá de Canoas, da Frigosul. Time muito bem montado pelo Alexandre. Separa aquela camisa que tu sabe qual que é. Se alguém usa 10, ovelha não é para mato. Não te atira, eu só jogo com a 10. Ribeiro, é contigo, meu garoto. Não vamos perder tempo, ligue agora 51, é o código da região metropolitana, 3264-3333, seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. E tem aquela unidade móvel que vai até a sua casa. Marque o exame sem compromisso. Unisons, doutor Benini, unindo a vida aos sons. Se eu usasse o aparelhinho da Unisons, na parte final, quando o Nascimento fala dele jogando bola, eu tiraria para não precisar escutar. É impressionante a máscara. Obrigado, Ribeiro. Posso ir? Pode sentar. Mas eu volto para dizer por que eu estou muito bem, tá? Não, tu está numa grande fase, num grande momento. Bom, vamos ouvir o técnico Abel Braga elogiando o desempenho do volante Williams na partida contra o Atlético Paranaense, que já até foi destacado aqui pelo Baldasso. O nosso esquema de jogo hoje, ele rodou todo em função do William. O William é um jogador muito contestado, às vezes por erro de passe, coisa que tem errado muito pouco. Mas, taticamente, hoje, o William foi simplesmente brilhante. Está na hora de a gente começar a reconhecer isso, da importância dele para a equipe. Ainda mais porque jogamos praticamente com um volante. O Williams muito elogiado e eu entendi o Abel, né? O Abel estava esperando uma oportunidade para poder abraçar esse jogador, faz bem, o Abel tem essa capacidade de gestão de vestiário também, que é importante para um técnico. O Williams estava oscilando muito e estava recebendo críticas, mas aí ele aproveitou a oportunidade. Mas o Williams era muito mais vítima do que culpado da situação, mesmo no momento de oscilação. A Roberta leu há pouco um tweet ou um e-mail de um torcedor do Internacional ainda preocupado com o momento em que o Internacional enfrentar times mais fortes e ter, com um volante só, um problema de marcação. E eu digo mais, não precisa nem ser mais forte. Às vezes, por ser só mais rápido, o Inter enfrenta esse problema. Como foi, por exemplo, o Cuiabá, que de forte não tem nada, mas é um time muito rápido e o Inter teve imensos problemas de cobertura. Eu ainda acho que o Inter vai ter que pensar melhor a sua condição de marcação do meio-campo em algum momento. E está contratando. A informação que veio de São Paulo, ainda no jogo aberto com a Renata, um pouco antes, a informação que vem de lá, o Inter ainda não tinha confirmado. O Wellington, volante do São Paulo, aquele que nós é bom jogador. Especulamos aqui há algum tempo, tá fechando por empréstimo. Que é bom jogador. O Inter precisa realmente de um parceiro para o Williams no meio-campo. Mas aí o Abel mudaria a concepção. Vai ter que mudar. E vai chegar uma... Quem é que tu tira? Assim, primeiro é o seguinte, primeiro que quando chegar o Martin Luque, tu vai mudar a concepção. Porque tu vai ter que tirar um Armandinho do meio campo para botar um cara de velocidade. Vai tirar o Alan Patrick? Provavelmente. E aí, mas para entrar outro volante, tu tira o Alex? Eu acho que o Wellington não é titular. O Wellington é a opção para o Eu também acho. O Abel não vai mexer nesse esquema. Não vai mexer. Eu até acho, nesse momento dá não vai muito mexer. errado, não vai mexer. Até porque está dando certo. Exatamente. Mas eu ainda tenho temor em relação a um volante só. Ainda tenho temor. Eu acho que não é o fato de ser um. O fato é o Williams, ele para mim, não tem a característica de primeiro volante. Não. Embora esteja dando certo, né? E aí a gente tem que entender. Esteja dando certo, mas o Inter teve alguns momentos importantes em que foi deficiente nesse quesito. Contra o Vitória no primeiro jogo, teve muitos contra-ataques por conta dessa ineficiência. Contra o Cuiabá lá. Então, a gente tem que ficar atento. Eu estou recebendo aqui um monte de tweets, os caras enlouquecidos comigo. Tu continua falando de velocidade, tu continua falando de time vulnerável, o Inter é líder do campeonato. Tem que prestar atenção nisso. Tu tá muito preocupado com o Inter, Não, eu tô preocupado, não tanto como o Bellini aqui, que está tentando encontrar o Cruzeiro campeão brasileiro de qualquer maneira para o Inter não ser campeão. Mas eu tô preocupado com o Internacional, sim, porque eu acho que o Inter ainda tem alguns problemas para resolver. Se não fossem já 2 anos de programa, eu estranharia a falta de caráter, mas como eu já estou acostumado, é um negócio que... O Bellini está aprendendo. Já aprendeu. Roberto. O Jânio Quadros. Olá, fala, presidente. Estou gostando do programa, falando do meu Cruzeirão. Realmente, o Cruzeiro talvez não tenha uma estrela no grupo, mas tem um grupo grande e forte, onde Marcelo Moreno e Luan são os terceiros reservas do clube. Obrigado, ele assinou o Cruzeirense de Novo Hamburgo. Tanto que o Cruzeiro, campeão brasileiro com o pé nas costas, não tem nenhum jogador na seleção brasileira. O mérito do Cruzeiro é o conjunto. Nem o Fábio, nem o Dedé, ninguém que poderiam estar. E nem o Everton Ribeiro, que foi o melhor jogador do brasileiro do ano passado.
No sábado nós tivemos aqui no programa preliminar apresentado pelo Luiz Carlos Reck, todo sábado, 10h30 da manhã, a presença do presidente do Internacional, Giovanni Luigi. Entre outras questões, ele respondeu sobre a possível contratação do argentino Martín Luque. E na resposta vocês vão ver que ele praticamente confirma o argentino no time. Há um interesse do clube, logicamente que existem ainda questões a serem avançadas. Primeiro que o jogador, quando eu estive lá, ainda faltavam 3 jogos do torneio Apertura e o Colón precisa necessariamente do atleta. Né? Quando é que termina esse Termina, nós temos esse fim de semana um jogo e no outro final de semana, se não me engano, o último jogo. Aí ele está liberado. Mas um atacante que faz tão poucos gols, vale tanto dinheiro assim? Olha, ele é um jogador diferenciado. É um jogador diferenciado, um jogador que tem uma velocidade extraordinária. Que é o que o Inter precisa. Ele tem aquele pulmão que o chileno Aranguiz tem. Ele vai de área a área. Ele realmente tem uma velocidade extraordinária. É jovem, faz parte da seleção argentina já há bastante tempo. Sempre foi convocado para a seleção sub-20, a seleção sub-21. É titular dessa seleção. E nós entendemos que ele dará uma resposta positiva e importante. O fato de ele não fazer muitos gols, a gente tem que analisar assim, nós vimos jogos dele na seleção argentina e no Colón. E ele deu uma resposta muito maior na seleção, porque aí ele tem jogadores ao seu lado. Companhia melhor, né? Companhia melhor. Já está lutando para não cair. Então, tudo isso, assim, nós temos a convicção que se conseguirmos efetivar essa contratação, vai nos ajudar muito já este ano. E, além disso, será um jogador que o Inter poderá, no futuro, fazer um bom negócio, olhando o clube também no aspecto financeiro. O presidente praticamente confirmou. Está muito bem Espera informado a participação sobre o dele jogador. lá e a Copa do Mundo vai voltar. Ele vai chegar aqui, vai jogar depois da Copa só. São mais, além desse final de semana que passou, mais 2 rodadas. E aí depois, por isso ele está jogando pelo Colón ainda, depois ele está liberado. E não é só por isso. A janela para transferências internacionais só se abre em julho também. Como ele só vai jogar em julho, não pode jogar agora. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo, se não me engano, é 3 dias depois. Na outra quarta-feira. Domingo então, termina a Copa, na quarta-feira tem jogo. E o Martín Luque provavelmente já vai estar no time titular do Internacional. A gente perguntou para o presidente, né, sobre a questão dele ter poucos gols. E o Inter está buscando aí o Sonda para fazer esse investimento, um investimento alto e tal, mesmo para uma revelação, mas ele tem 3 gols em 70 jogos, né? Mas aí ele é muito bom de assistência. O presidente argumentou que ele é assistente e outra, que na seleção ele até tem mais gols do que pelo Colón, que é um time fraco. É o Dudu do Grêmio. O Dudu do Grêmio não faz muitos gols. Inclusive no acabamento. Pelos lances que Problemas de acabamento. Ele me parece um jogador que ele corre muito, ele tem uma grande velocidade, um bom escape, só que chega na hora da conclusão ele não conclui com tanta eficiência. O que se precisa dele é o escape mas e a velocidade. Mas se ele é novo, né, ainda pode aprender. Isso é verdade, O Abel também se mostrou muito bem informado sobre o Luque e falou dessa questão, é um cara de velocidade na frente, mas que faz poucos gols. O Giovanni, inclusive, comparou ao Arangues, que ele tem o mesmo pulmão do Arangues para fazer o vai e vem. Ele é tão rápido que ele parece ter 2 pulmões. Impressionante. Inacreditável. Um só não basta. Roberta Gabardo. O Helder Corradini, falta apenas um jogador de velocidade, pois o time está com espírito de campeão, poder de reação e o Beira-Rio tem alma. O Jean Rodrigues, o Chico está empolgado com a liderança do Inter. Calma, estamos na 4ª rodada. Depois, o choro é livre, como em 2013.